Galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro nosso de sábado de matemática, diria de matemágica, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto maravilhoso, mostrar para vocês aqui, ó, show de bola, chamado função afim. Dá uma olhada para mim. Esse é um assunto, gente, de funções, né? Geralmente tópico apresentado no primeiro ano do ensino médio, tá? Você tem alguns vestígios lá no nono ano, mas no primeiro ano ele é mais aprofundado, tá bom? E nós temos sempre um probleminha que envolve a função afim na prova do Enem. Esse probleminha aparece em geral, como sempre contextualizado, tá? Tentando fazer com que o candidato saiba identificar as partes que compõem a função afim e, mais ainda, como representar aquela história, aquele contexto, aquela estrutura de forma gráfica, tá? Acompanha comigo? A função afim, toda função ela tem um domínio e um contradomínio. Que é isso, né? Toda função ela tem um domínio e um contradomínio. Vem comigo. Um domínio, ele é um conjunto em que eu vou pegar os valores de x. O contradomínio é o conjunto que eu vou pegar os valores de y, certo? E as funções, elas em geral trazem o y em função de x, ou seja, dependendo de x. São duas grandezas que se relacionam, dois conjuntos numéricos, domínio e contradomínio. Tá legal? Dentro desse contradomínio nós temos o que nós chamamos de imagem, que são os elementos obtidos a partir do cálculo das imagens, tipo assim, você substitui um valor no lugar de x, o resultado que você encontrar chama-se imagem daquele x, tá bom? No caso, o y, olha para mim no quadro, ó, o y e o f de x, tanto faz você escrever y como f de x, tá legal? A expressão algébrica da função afim, ela é dada por y igual a ax mais b, em que o A é um coeficiente chamado de taxa de variação. Tá legal? O A é um coeficiente chamado de taxa de variação. Esse nome é dado por o A ser o responsável pela movimentação da função. Ela cresce ou decresce de acordo com esse valor, certinho? Então, ele é que faz a função se movimentar, se modificar. Ele é quem faz ela crescer ou decrescer. Enquanto o B, ele vai ser chamado por mim aqui de valor fixo. Ou, em alguns momentos, valor inicial da função, certo? Valor fixo ou valor inicial. Enquanto a taxa de variação ela é responsável por fazer a função se movimentar, fazer os seus valores das suas imagens crescerem ou decrescerem, o valor fixo ele começa essa história, certo? O valor fixo começa essa história. Dá um exemplo para você, y igual a 3x menos 5. 3x menos 5, nessa função, quem é o valor de A? Então, ó, pensa comigo, o valor de A é o número que multiplica o x, que é 3, e o valor de B é o termo que está sem o x, independente, no caso, o menos 5. Certinho? Entender quem são esses valores dentro da função é fundamental. Tá legal? Além disso, a gente precisa também saber como é que esses valores surgem dentro de um contexto, dentro de uma história, dentro de uma estrutura que monta um item da questão do Enem, tá? E para mostrar como é que isso funciona, eu preciso que vocês acompanhem comigo esse raciocínio. Cícero, você já vai começar com uma questão, exatamente, você perceba comigo que o Enem ele trata desde o básico, desde o início, daquilo que é essencial, até os tópicos mais avançados. Então, ele atinge todos os níveis em termos de cobrar o conteúdo, tá bom? E o problema diz assim, ó, em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole, com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Para anuidade, por uma anuidade de $24,
o usuário tem direito a 30 minutos de uso livre por dia. Ó, esses valores que você encontra aqui, numéricos, você já vai selecionando, tá? Então, ó, você tem aqui uma anuidade de $24. Tem direito a 30 minutos por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser, estender a pedalada por mais $3 cada hora extra que utilizar. Olha só, eu tenho um valor que não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas eu tenho um valor que é fixo, tá? E tenho um valor que é responsável por essa quantidade a ser paga pelo aluguel da bicicleta aumentar. Esse valor é variável, tá? Então nós temos um valor fixo e um valor variável, tá bom? O valor fixo de $24 por ano é uma taxa que você paga e um valor variável para cada hora extra que você for utilizar. Beleza, professor? E aí, como é que a gente montaria a dependência de uma expressão, né? Uma expressão que calculasse para mim o quanto eu vou pagar dependendo da quantidade de horas extras que eu vou utilizar? Como faria isso? Imagina que X represente para a gente a quantidade de horas extras, tá? Imagina que X represente para mim um número de horas extras. Então, X vai ser o número de horas extras. E Y vai ser o total a ser pago. Pensa assim. Total pago. Aí, como eu faria a relação entre essas duas grandezas, Y e X? Faria o seguinte. Para você calcular o quanto você vai pagar, você simplesmente primeiro calcula o quanto você pagaria de hora extra, né? Se cada hora extra custa $3, né? Você vai fazer, acompanha comigo, 3 vezes a quantidade de horas extras que você vai gastar, tá legal? Acrescido de $24, que é o total a ser pago de forma fixa, única, é uma anuidade, tá bom? E aqui nós temos uma função, que a gente montou uma função afim, em que o valor de A é 3, responsável pelo crescimento da quantidade de dinheiro que vai ser pago pelo aluguel dessa bicicleta, e o valor de B é o valor fixo, que é responsável pela anuidade a ser paga. E sabe o que é que a questão vai perguntar para a gente? Ele vai perguntar exatamente isso aqui, ó. Ele vai perguntar exatamente essa história de ele ter que associar a quantidade paga à quantidade de horas extras utilizadas, tá bom? Vamos ver a pergunta dele? Confere comigo, y igual a 3x mais 24. Então, a expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras nesse período, Então, eu vou ter a função, tanto faz escrever Y como F de X, tá legal? Você vai fazer o quê? Multiplicar por 3 a quantidade de horas extras e em seguida somar o valor fixo, que é 24. Isso está em que letra, professor? Letra D. Tá aí, gente. Tá legal? Então, olha a questão que apareceu de função afim. Simplesmente, ela cobra da gente que a gente saiba o que significa o coeficiente da taxa de variação e o coeficiente do valor fixo dentro de uma história, dentro de um contexto. Tá legal? Entendido? Compreendido? Vamos embora para mais. Acompanha comigo. No Brasil, a numeração, vou colocar aqui a canetinha, no Brasil, a numeração de calçados está relacionada com o tamanho do pé, em centímetros. E é dada pela seguinte fórmula. Olha só, pessoal, não sei se vocês conheciam isso, mas nós temos uma relação entre a numeração do sapato e o tamanho do pé da pessoa, certo? N é a numeração do sapato. Você calça 42, 41, 43, e o P é o tamanho do pé em centímetros, tá legal? Onde N é a numeração e P é o tamanho do pé.
Em relação à numeração de calçados, utilizada em grande parte da Europa, a brasileira possui 2 unidades a menos. Galera, isso aqui é importante e vai ser utilizado pelo autor da questão. Coloca aqui, a brasileira possui 2 unidades a menos. Vai ser utilizado pelo autor da questão para nos desviar de uma possível resposta. Certo? Pronto. Já que ele falou tudo isso, agora, ó, suponha que uma pessoa faz uma viagem a um dos países europeus na qual a numeração de calçados em relação ao Brasil é como a citada anteriormente, ou seja, a brasileira sendo 2 unidades a menos, beleza? Vamos reescrever essa expressão na próxima página aqui, ó, 5P mais 28 sobre 4. Faz comigo. Então, eu vou colocar aqui, ó, N como sendo 5P mais 28 sobre 4. Tá legal? Se essa pessoa comprar um calçado no país europeu, onde foi que a pessoa comprou o calçado? Ela comprou no país europeu em que se encontra. E o que é que tem isso, Cícero? Tem isso que no país europeu onde ela comprou esse sapato, no Brasil é 2 unidades a menos. Se liga na parada. Cuja numeração é 43. Isso aqui, ó, 43 é na Europa. Porém, essa fórmula que nós temos é no Brasil, tá bom? O tamanho do seu pé, medido em centímetros, é aproximadamente igual a... Se liga no aproximadamente, viu? Por que tem que se ligar no aproximadamente? Porque você, quando tiver a palavrinha mágica aproximadamente, você não vai encontrar um valor exatamente que está nas alternativas. O que lhe dá um pouco mais de conforto no final da sua conta. Certo? Você não precisa... porque assim, quando você encontra um valor, está resolvendo um problema de matemática, encontra um valor que é próximo de alguma alternativa, gera uma certa insegurança, não é verdade? Você fica pensando, caramba, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Era para encontrar exatamente, sei lá, 31, 35, 27. Será que eu fiz certo? E aí, quando ele fala aproximadamente, ele já está dizendo, ó, provavelmente você não vai encontrar um valor exato nas alternativas, vai encontrar um valor próximo dele, tá bom? Diga aí, para encontrar o tamanho do pé da pessoa, eu preciso usar essa expressão para encontrar o pezinho. E ele me deu a numeração. Eu vou colocar N igual a quanto? Diga aí para mim, N igual a quanto? Lembra que na Europa, no Brasil, no caso, 2 unidades a menos que na Europa? Se na Europa é 43, no Brasil vai ser 41. Então, o nosso N, ele vai ser exatamente 41. E por que, Cício, você subtraiu 2? Eu subtraí 2 porque ele me disse no texto que no Brasil teria 2 unidades a menos. Tá legal? E aí, ó, vamos fazer a continha. Isso aqui tem que ser igual, lá em cima, a 41, certo? 5P mais 28 sobre 4 igual a 41. Vou passar o 4 para cá multiplicando. Tá legal? Então, repete aqui embaixo comigo, ó. Passando 4 multiplicando, ficaria 5P mais 28 igual 41 vezes 4, gente. Aí eu faço assim, ó, 40 vezes 4, 160 e 4 vezes 1, 4, né? 164. Tá legal? Passo o 28 para lá, ele vai subtraindo. Concorda ou sem corda? Concorda, Cícero. 164 menos 28, economiza aí para mim, tá? 8 para 14 dá 6. Vai 1. Vai 1 para cá, né? 3 para 6, 3. Aí baixo 1, ó, 136. Eu preciso dividir esse valor por 5, galera. E para dividir esse valor por 5, eu tenho uma mania, ó. Eu faço assim. Eu dobro esse valor, que eu tenho que fazer assim, ó, 136. Deixa eu mostrar como é que eu faço. Porque assim, na calculadora, né, galera, todo mundo faz rapidinho. Porém, na mão, a gente consegue ganhar um tempinho com essa minha estratégia. Vê só. Para dividir rápido por 5, ao invés de eu efetuar a divisão,
eu multiplico em cima e embaixo por 2. Olha que legal. Multiplico em cima e embaixo por 2. E ao multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou findar dividindo por 10, que é muito mais fácil. Tá legal? Então, diz para mim quanto é 136 vezes 2. Dá 272 sobre 10. Ah, 272 sobre 10 ficou fácil demais agora, professor. 27,2 centímetros. Tá aí a minha resposta, né? 27,2 centímetros é o tamanho do pé dessa pessoa. Tá legal? 27,2 está próximo de onde? De qual alternativa? Olha comigo as alternativas aqui, ó. 27,2 está próximo de 27, tá bom? Letra B de bola. Galera, chamar atenção para um fato. Continua no quadro comigo, continua no quadro aqui. Olha só. Ele me disse que essa quantidade aqui, ó, da Europa, né, era 43, tá bom? Suponha que você, lá na hora de resolver o seu problema, não se tocasse, não lembrasse, né, daquele fato da página anterior em que ele disse que a numeração no Brasil era 2 unidades a menos e você chegasse aqui e igualasse a 43. O que iria acontecer, hein? Se você igualasse a 43 ali, eu deixei bem clarinho ali para não prejudicar o resultado. Se igualar a 43, você iria encontrar um valor diferente, não é verdade? E esse valor era próximo, sabe de quem? De 29. Letra A. Ou seja, ele joga essa informação no meio do texto para você fazer uma modificação, né, e encontrar uma outra alternativa. Tá bom? Apesar desse aqui não ser um item do Enem, né, mas tem uma cara muito próxima, a gente chama isso de distrator, que é uma espécie de caminho que você toma, em que você se distrai da resposta, se distrai daquilo que você tem como objetivo principal para calcular. Tá legal? Eu brinco com os meus alunos dizendo que os distratores, eles são os destruidores de sonhos, né? Você finda resolvendo o problema todo correto, mas na hora de marcar ele coloca alguma armadilha para você marcar a alternativa errada, inconveniente, que lhe leva a um resultado diferente. Tá bom? Então eu teria que lembrar de fato de subtrair 2 unidades para poder fazer essa igualdade. E essa igualdade é uma igualdade segundo uma função afim, onde o número a numeração, né, do pé da pessoa está em função do tamanho dela. Tá bom? Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido aí, entendido bem direitinho. Vamos dar continuidade aqui, ó. Eita! O que é isso, professor? Ah, isso aqui é uma canção. Eita, Cis, cadê o violão? Gente, eu tive um pequeno acidente com uma das cordas. Isso fez com que eu não conseguisse trazer o violão aqui, mas eu não vou deixar de cantar para vocês, tá bom? Ó, é um ritmo bem tipo baião. E acho que nas primeiras aulas eu cheguei a apresentar para vocês essa música, tá? Ela é muito famosa no Brasil porque ela parece com o baião de Luiz Gonzaga, tá? E ela começa assim, olha pro quadro. Eu vou mostrar para vocês como se estuda a função. Se vocês querem aprender, favor prestar atenção. Tchurum, 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 tchurum. Na função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. F de x igual a x mais b é o que interessa. A função do primeiro grau, ela é crescente ou decrescente. E o sinal de A é quem indica isso pra gente. Pra gente, pra gente. Olha pra mim! Galera, eu vou fazer de novo com vocês, só que eu vou aqui meio que, tô com uns assistentes aqui de palco que dão umas batucadas massas, certo? Ver se a gente entra no ritmo, tá bom? Muito massa isso aqui, ó. O poder que a música traz pra gente na hora de memorizar as informações é fantástico, certo? Não só para quebrar o gelo de uma aula de matemática, mas também para trazer pra gente, além de alegria, uma forma inteligente de lembrar de informações que seriam muito mais complexas se fosse apenas falada ou escrita, ou até desenhada, certo? Vê só comigo. Olha para lá, olha para lá. Eu vou mostrar para vocês como se estuda a função. Se vocês querem aprender, favor prestar atenção. Tchurum, tchurum,
Na função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. F de x igual a x mais b é o que interessa. A função do primeiro grau, ela é crescente ou decrescente. E o sinal de A é quem indica isso pra gente. Isso, garoto! Aí, ninguém ensaiou nada aqui, viu? Foi tudo de última hora. Caraca, meu amigo, que massa! A galera do lado de fora do estúdio aqui já tá pensando, que festa é essa aí? É uma festa ou uma aula? É as duas coisas, meu amigo. Gente, a ideia da canção, né? Você sabe que uma paródia, ela tem que ter uma utilidade, tá? Diz assim, ó, vou mostrar para vocês como estuda essa função, se vocês querem aprender, vou prestar atenção. Esse é o tópico inicial. Mas aí ele diz, na função do primeiro grau, que é uma espécie de apelido da função afim, tá bom? Na realidade, a ideia é chamar de função polinomial do primeiro grau. Na função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá? E a expressão algébrica dela, ó, é avisada pra gente. F de x igual a x mais b é o que interessa. Aí ele em seguida diz, a função do primeiro grau é crescente ou decrescente. E quem decide isso? O sinal de A, galera. Lembra comigo? Se o A for positivo, colocar aqui direitinho. Se o A for positivo, ela é crescente. Se o A for negativo, ela é decrescente. Tá legal? E a gente vai transformar essas informações na prática agora em gráfico. Acompanha comigo. O gráfico da função afim é sempre uma reta. Essa reta ela pode ser crescente, decrescente ou constante, tá bom? Crescente, decrescente ou constante. Na música, eu só me referi a crescente ou decrescente. Tem alguns autores que não consideram a função afim como sendo constante, tá? A função constante seria separada, mas não tem problema você colocar aqui a função afim constante, como a reta horizontal. Então, no gráfico, a função afim é sempre uma reta. Quando ela é crescente, o A é positivo, ficaria algo desse tipo. Chega, fica e vou voltar. O A é positivo, então, ó, reta crescente, tá? A negativo, reta decrescente. Cis, faça uma reta, meu filho. Tá bom. E eu não esqueci minha régua hoje, rapaz? Pronto. E A igual a zero, reta horizontal, constante. Meu Deus. De novo, última tentativa, constante. Tá bom? Crescente, decrescente e constante. Tem algumas informações extremamente importantes aqui pra gente, que é o seguinte, ó, toda vez que essa reta interceptar, o eixo Y, aqui, ó, toda vez que interceptar o eixo Y, esse pontinho vai ser quando o x for zero. Lembra que nós estamos falando da função y igual a ax mais b, tá? Então, nós estamos falando dessa função e se o x for zero, isso aqui desaparece, né? Se o x for zero, isso aqui desaparece e eu fico só com o b, tá bom? Então, esse valor que você está vendo aqui é o valor de b, tá legal? Tanto faz se ela é crescente, decrescente ou constante, tá bom? Aqui eu tenho o valor de b. Tá legal? E no caso onde ela corta o eixo X, tem nome, professor? Tem. Vai ser o valor de A? Não. Ah, que pena. Não vai ser o valor de A, mas vai ser um pontinho especial que a gente vai chamar de raiz da função. Certo? Esse terceiro caso, ele não tem raiz, tá vendo? Por isso que alguns autores ficam meio assim, para poder incluir o conjunto, no conjunto das funções afins, a função em que o A é zero, tá? Então, qual seria a raiz dessa função? É quando você iguala uma função a zero, quando você iguala a expressão da função a zero. E ao igualar essa expressão a zero, você ficaria com ax igual a menos b, certo? E concluiria que o x aqui seria menos b sobre a, que é exatamente a raiz da função.
do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau. Esse pontinho aqui, ó, seria menos b sobre a. Esse aqui também, menos b sobre a, tá? Só o terceiro caso que não tem. Beleza? Então, ó, A positivo, crescente. A negativo, decrescente. A igual a zero, constante. Cortou o eixo y, ali é valor de b. Cortou o eixo x, ali é a raiz da função, que é menos b sobre a. Tá legal? Só com essas informações, a gente consegue resolver uma questão de prova já. Quer ver com você? Quer ver comigo? Quer ver com todo mundo? Vamos ver aqui, ó. Pá! Vamos embora. Olha só que interessante, gente. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Ó, no gráfico você já consegue verificar o x igual a 0 até o x igual a 20, tá vendo? Ó? A variação. E L como sendo o lucro. A representação está exatamente no gráfico. Pessoal, o gráfico está dizendo para mim que quando o x é 0, ou seja, no primeiro dia de vendas, né, desses eletrônicos, eu tive um lucro de menos 1.000, ou seja, eu tive um prejuízo. Tá legal? Um prejuízo. E aí esse lucro foi crescendo, crescendo, crescendo. Em 5 dias, eu estou interpretando o gráfico com você, tá bom? Em 5 dias, tá aqui, ó. Em 5 dias, o que aconteceu? Vou colocar aqui o 5 maiorzinho. Em 5 dias, empatou. O lucro foi 0, significa dizer que a quantidade de dinheiro que você recebeu é exatamente a quantidade de dinheiro que você gastou. E a partir daqui eu tive um lucro, digamos, positivo, né? Que seria um lucro de fato, até o 20º dia, onde eu tive um lucro de R$3.000, certo? Nesse gráfico, eu vou passar para a próxima página para a gente fazer o restante da leitura, certo? E o problema vai dizer para a gente o seguinte: qual a expressão matemática que relaciona o tempo t, dado em dias, com o lucro L, dado em real, certo? Então, qual o valor do tempo t em função de L? Bem, tem como a gente encontrar essa expressão só olhando para o gráfico. Como que faz isso, professor? Eu acabei de lhe dizer que o ponto onde o gráfico corta o eixo y é o valor de b. E eu vou repetir porque virou até um verso. Eu acabei de lhe dizer que o valor que o gráfico corta o eixo y é o valor de b. Tá legal? Então esse pontinho aqui, ó, é exatamente o valor de b, gente. Menos 1.000. Então você pode trabalhar com eliminação. Vai lá na questão, vai lá nas alternativas. Chega lá nas alternativas e marca. Olha, primeiro, né, vê quais as opções em que traz o b igual a menos 1.000. Depois que você achar o b igual a menos 1.000, aí você acha o a. Tá bom? Vamos lá. Na nossa expressão, no quadro, olha para cá. No quadro, a gente tem o b da letra A igual a 3.000, 4.000, 0, 3. Ô, professor, só tem a letra D, que o b é menos 1.000. Quer dizer que acabou assim, sem emoção? Já posso marcar? Já sim. Já sim. Não é brincadeira, pessoal. Só o valor de b, essa informação que você pensa assim, caraca, como foi fácil. Tudo que é fácil tem um preço. E o preço para a gente fazer um problema mais simples, mais fácil, qual é? Ter uma informação prévia, privilegiada, evidentemente, como essa, para a gente marcar a alternativa de forma mais rápida. Tá legal? E aqui nós teríamos a letra D de dado, porque só tem ela com o b igual a menos 1.000. Certo? Letra D de dado. Ok? Professor, se eu fosse achar o valor de A, como seria? Vou mostrar para você, claro que sim. Ó, nossa função ficaria y igual a AX menos 1.000. Eu já sei o valor de B, pessoal. Já sei que é menos 1.000. Então, y igual a AX menos 1.000. Aí, como é que eu faço para achar o valor de A? Galera, essa equação tem 3 letrinhas, y, a e x. Das 3, 2 delas vão virar números agora. Como assim, Cícero? Ó, tá vendo que
Eu estou usando o x aqui, pessoal. Eu sei que ele colocou t nas alternativas, mas é a força do hábito, tá bom? Eu estou usando o x aqui. Tá vendo que quando o x for 20, o L é 3.000. Quando o x for 20 e o L é 3.000, eu posso usufruir dessa informação para achar o valor de A. E aí eu faria como? No lugar de y, eu coloco 3.000 igual a A vezes x. Quem vai ser o x? Do 20, né? Menos 1.000. Tá legal? Aí, ó, você passa o menos 1.000 para o outro lado, ele não vem mais 1.000, né? Aí 3.000 somado com 1.000 dá 4.000. Isso igual a 20 vezes A. O 20 está multiplicando, gente. Então ele passa para o outro lado dividindo. E é uma divisão fácil de fazer, porque quando você faz 4.000 dividido por 20, é o mesmo que fazer 400 por 2, que dá 200. E aí, galera, ó, valor de B igual a menos 1.000, valor de A igual a 200, de fato, letra D. Tá legal? Mas lembre-se, a gente já poderia ter marcado e já ter ido para outra questão só com o valor de B. Tá bom? Beleza? Entendido? Compreendido? Vamos embora para a próxima? Praticar o ideal que a gente precisa. Vamos embora. Mais uma. No Brasil, costumamos medir temperaturas usando a escala Celsius, né? Todo mundo sabe quantos graus Celsius está fazendo. Tem alguns locais no Brasil aí que estão atingindo a próximo de 0 graus Celsius, né? Chegou até a nevar. Vocês acompanharam aí? A gente aqui mais do norte e nordeste não temos esse momento ainda, né? Nem tão cedo, eu acho. Então, os países de língua inglesa utilizam a escala Fahrenheit. A relação entre essas duas escalas é dada pela expressão. Professor, eu nunca tinha reparado que a expressão entre a escala Celsius e Fahrenheit era uma função afim. Pois é, gente, tá aqui, ó. O valor de A é exatamente 1,8. E o valor de B é exatamente 32. Tá? O B exatamente 32. Beleza? Aí, ó, o A é 1,8, já sei que é uma função crescente, e o B igual a 32, ele intercepta o eixo Y no 32. Eu já tenho essas informações prévias, não é verdade? Então, A igual a 1,8, função crescente. Já sei que a minha função cresce. E corta o B no 32, no caso, né? Que é o ponto de corte com o eixo Y, é exatamente o valor de B. Vamos analisar as alternativas? Letra A aparece aqui o seguinte, ó. A letra A aparece uma reta decrescendo. Eita, não é essa, professor. Não, de forma alguma, porque o A é 1,8, é positivo, então a função é crescente. A letra A está fora, gente. Corta ela. Letra B, ela é crescente, não é? Certeza, perfeito. Letra B crescente. Ela intercepta o Y no 32, intercepta aqui, ó. Tá? Conseguindo visualizar aqui? Esse valor aqui é 32. E esse valor aqui, ó, ele é menos 17,8, que está no gráfico, tá legal? Tá pichututinho aqui, né? Eu vou colocar aqui para cá, ó, menos 17,8, tá bom? Então, 32 e menos 17,8, tá legal? Aí, ó, vamos aumentar aqui. Opa, gostei. Deixa eu apagar aqui. Beleza, show de bola. Tem um ditado que diz assim, galera, vivendo e aprendendo. Então, ó, consegui aumentar aqui com auxílio técnico 32 e 1,8. Então, perceba comigo que essa expressão, ela não é possível a da letra A porque ela está decrescente, tá bom? Então, ó, decrescente não rola, porque o nosso A é 1,8 e o nosso B é 32. Lembra disso?
Nosso A, 1,8, nosso B vale 32. Exatamente aqui a letra B. Letra B, ela está crescendo e ela corta o eixo Y no 32. É um candidato. É um candidato fortíssimo. Vamos passar para as outras para ver se... A letra A sei que está fora. Vamos passar para as outras para ver se dá certo? Deixa eu apagar aqui e voltar aqui para esse tamanho para a gente ir para as outras alternativas, para ver como elas são. Olha as outras, galera. Vou aumentar para vocês aqui de novo. Eu estou sabendo. Letra C aqui, ó. Letra C, ela corta o eixo Y, ela é crescente, mas ela corta o eixo Y no menos 32. Tá vendo? E o nosso B, ele é 32. Ou seja, essa letra C também está fora, galera. A letra D não faz sentido porque não é reta. A letra S, eu subi aqui um pouquinho, ó. Não faz sentido também porque, olha só, não é uma reta. Então, só com as informações que a gente tinha, a gente consegue concluir lá que a nossa resposta é a letra B. Tá bom? A letra B, como ficaria o gráfico dela, Cícero? Lá estava desenhado aqui, ó, uma reta crescente, cortando o eixo Y no 32. Aqui era menos 17, alguma coisa, tá? Que era exatamente a nossa letra B de bola. Ali estava o eixo X e o eixo Y. Beleza? Então esse aí era o gráfico que a gente precisava para marcar lá. Reta crescente A positivo. Cortando o eixo Y no 32. Pronto, foi o que a gente precisou para marcar a alternativa letra B de bola. Tá bom? Ok, gente. Então, dando continuidade, vamos para mais uma. Vamos lá? Olha só. De acordo com os números divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, já há no país 91 celulares em cada grupo de 100 pessoas. Entre as várias operadoras existentes, uma propõe o seguinte plano a seus clientes: R$ 25 reais mensais para até 40 minutos de conversação mensal e R$ 1 por minuto que exceda o tempo estipulado. Todo mundo sabe que o contexto dessa questão é um contexto mais antigo, até pelo ano dela, não é verdade? Hoje em dia, até o uso do telefone mesmo, a gente dificilmente faz, né? A gente usa alguns aplicativos para poder fazer o uso do celular, para ligar para outra pessoa, até para ligar por vídeo, né? Então a gente dificilmente usa de fato a operadora para poder se comunicar, tá? Então um texto bastante antigo, né? Mas que tem tudo a ver com a nossa função, tá legal? É antigo, mas não significa dizer que outra realidade não se adeque a essa, tá bom? De você ter um valor fixo acrescido de um valor variável, tá bom? Lembra que a nossa função é y igual a ax mais b, tá? Ax mais b, em que o valor de a é o valor variável e o valor de b é o valor fixo. Diz para mim no nosso problema quem é o valor que você acha que é variável e quem é o valor que você acha que é fixo. Então, quando você tem aqui, ó, os seus clientes são R$ 25 mensais. R$ 25 mensais. Esse aqui é o nosso valor fixo. Tá? É um valor que você vai ter que pagar de todo jeito. Enquanto o valor variável vai ser exatamente de R$ 1 por minuto. Tá? O valor variável de R$ 1 por minuto. E aí como ficaria uma expressão que permitisse a relação entre o total pago pela conta e a quantidade de minutos usados? Certo? Total pago pela conta e a quantidade de minutos usados. Perceba que o problema avisa para mim que é R$ 1 por minuto que exceda o tempo estipulado. Certo? Qual dos gráficos a seguir? Aí os valores estão pequenininhos, mas a gente só precisa mesmo do formato do gráfico, tá? Qual dos gráficos a seguir corresponde aos possíveis gastos mensais?
em reais de um cliente dessa operadora de celular em função do tempo utilizado em minutos. Tá bom? Então, dos gráficos aqui, gente, como é que funciona a história? Olha para mim, como é que funciona a história? Você tem um valor fixo durante os 40 primeiros minutos, né? Então, o quanto você paga é o mesmo valor. E esse valor pago, ele é representado de forma constante por uma reta horizontal. Entende? Entende o que eu estou dizendo? Por uma reta horizontal. Tá? E depois de 40 minutos é que ele começa a crescer. Tá entendendo? Então começa com uma reta horizontal e depois começa a crescer. Tá legal? Vamos ver aqui qual dos gráficos seria o nosso candidato. Letra A. A letra A, gente, olha só comigo. A letra A, ela está dizendo o seguinte, o valor pago já começa a crescer já no início, ó. Tá vendo aqui, ó? Já começa a crescer no início, não é o nosso gráfico. A tendência do nosso gráfico, gente, é ser algo desse tipo, ó. Você teria uma parte horizontal, tá? Vou colocar aqui mais forte, quer dizer, deixa eu... uma parte mais forte, aqui horizontal, certo? E em seguida uma parte crescente. Essa seria a representação do nosso gráfico, que está muito parecido com a letra B, não é verdade? Olha para mim a letra B. A letra B, cadê? Volta aqui. A letra B, volta-se isso, pronto. A letra B aqui, ó. Cadê? Eu voltei, foi para outra questão. Cheguei. Agora sim. Ó. A letra A, galera, é uma reta em que ela começa a crescer já de início, tá legal? E não, ele teria que ter uma parte constante, como eu desenhei aqui do lado, e depois crescente. Tá bom? A letra B tem tudo a ver, ó. Começa constante ao longo dos 40 primeiros minutos, depois cresce. Certo? Inclusive, em 10 minutos aqui, ó, ele acrescenta R$10, não é verdade? Se você observar aqui no nosso gráfico, em 10 minutos aqui, ele acrescenta R$10, exatamente porque um minuto era R$1. Então, o gráfico candidato fortíssimo a aparecer, a nossa resposta é a letra B. Mas eu vou mostrar para vocês os outros gráficos para você ficar ligado de como eles apareceram, tá legal? Então, deixa eu só apagar essa parte aqui, porque o gráfico outro eu quero que continue, certo? Então, olha os outros, ó. Vou aumentar aqui para vocês, tá? A letra C começa crescendo, mas aí o que é que ele faz de errado? Ele vai e decresce. Começa constante, desculpa, ele começa constante, aí quando chega nos 40 minutos, vai e decresce. Não faz sentido, né? A conta ela vai crescendo. Tá legal? A letra C, sem sentido. Falsa, falsa, falsa. Igual aquele amigo, aquela amiga da gente, né? Muito falso, tá? A letra D, acompanha comigo, letra D começa já decrescendo. E a letra E, ela começa crescendo, depois fica constante. Todas as alternativas inconvenientes, só a letra B de bola que você viu aí, que ela começa horizontal, constante, e depois vai crescendo. Professor, toda vez que uma quantidade for constante e a reta é horizontal? Exatamente. Depois ela começa a crescer, por isso que ela foi horizontal e depois crescente. E o único gráfico que tinha isso era a letra B de bola. Tá bom? Beleza, gente? Vejamos aqui. Apagar aqui. Voltando. E hoje eu queria me despedir de vocês com um problema fantástico. Caiu nessa prova 2017, que diz o seguinte. Um sistema de depreciação linear estabelecendo após 10 anos o valor monetário de um bem será zero. É usado nas declarações de imposto de renda de alguns países.
Ele está querendo dizer que se você tem um bem, tem determinados países que diz que após 10 anos você não precisa declarar esse bem específico, porque é como se ele perdesse valor. Ele não valesse mais nada, certo? O gráfico ilustra essa situação. Está aqui o gráfico embaixo, tá bom? Todo mundo observando aqui o gráfico abaixo. Beleza? Aí uma pessoa adquiriu 2 bens, pagando 1.200 e pagando $900, respectivamente. Considere as informações dadas, considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Pessoal, no gráfico, vamos ver se a gente tem o gráfico aqui na outra página. Temos, ó, excelente, perfeito. Então, no gráfico, nós temos uma amostra de como varia esse bem em função do tempo, certo? Nós temos uma variação linear, tá aqui, ó, uma variação linear, certo? Em que esse valor indica o valor do bem novo, tá? E esse aqui é o valor do bem, que é exatamente 0, utilizado após 10 anos, tá bom? Aí o problema disse para mim que ele comprou 2 bens, certo? Comprou 2 bens. Um foi por $1.200 e o outro ele comprou por $900. Então, ó, eu tenho as duas representações, tá? Eu tenho as duas representações aqui, ó, em 10 anos, tá bom? Sendo que a primeira representação, ela começa com 1.200 e aqui, ó, 10. A segunda começa com 900, que é o valor do bem novo que ele adquiriu, e fica sem valor após 10 anos. Esse aqui é o tempo dado em anos, tá legal? Então são essas duas comparações. Ele quer saber exatamente após 8 anos de uso, qual a diferença dos dois. Existe um processo de decrescimento linear que a gente faz nessas funções, que é mais ou menos assim. Se você perceber que uma função dessa aumenta um valor constante, esse valor, quer dizer, aumenta um valor periodicamente, esse valor não se altera. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que se numa reta, por exemplo, você anda 2 unidades na horizontal e sobe 1 unidade na vertical, essa proporção ela continua. Se você anda 2, você sobe 1. Se você anda 4, você sobe 2. Se você anda 6, você sobe 3 e assim sucessivamente. Tá legal? No nosso caso, a gente está percebendo aqui, ó, que o problema ele vai reduzindo, né, linearmente, significa dizer que a cada ano ele perde valor. E ele perde um valor fixo. Pessoal, em 10 anos ele perdeu 1.200. Significa que em cada ano ele perde, sabe quanto? 1.200 por 10, 120. Não é verdade? Então, essa primeira função, eu tenho que a cada ano ele perde 120. Como é que a gente interpreta isso dentro de uma estrutura matemática? Você diria o seguinte, ó, que y, eu vou usar a variável t, certo? Seria 120 negativo. Ah, professor, 120 negativo é porque a função é decrescente. Também, mas é porque há uma perda de valor, certo? Vezes t, mais o valor de b, que todo mundo sabe ali, que é 1.200. Certinho? E aí ele quer saber a diferença quando t for 8, né? A nossa função de baixo, 900 em 10 anos, então 90 por ano. É só dividir 900 por 10, tá bom? Então a nossa função de baixo ficaria menos 90t mais 900. Tá legal? E aí, como eu estou falando da função afim em si, né, você teria que escrever essas duas expressões e no lugar de t colocar 8, tanto na expressão de cima quanto na expressão de baixo. Tá? Se o t for 8, gente, ficaria menos 120 vezes 8, certo? Mais 1.200. Beleza? Menos 120 vezes 8 mais 1.200. Quanto é que dá isso, galera?
Vamos fazer a continha aqui de cabeça, tá bom? 120 vezes 100 vezes 8 dá 800, 960. 960 para chegar em 1.200 vai ser 240, não é isso? Então, em 8 anos, o primeiro bem estaria valendo 240. É como se ele tivesse que declarar que esse bem, esse ano, estaria valendo 240. Enquanto na segunda função, eu vou colocar o t igual a 8 também. Ficaria menos 90 vezes 8, de H vazio aqui, ó. Mais 900. Vamos fazer a continha. 90 vezes 8, 720. 720 para 900, 720, 820, né? 900, 180. 620, 800, 900, 100. Cadê a borrachinha? 720, 800, 900, 100. 260, aquela continha lá em cima, deixa eu ver aqui, 120 vezes 8, 960, 960 mil, 40, né? 240, certinho, certinho, certinho. E aqui, 180, não é isso? 720 e 800, exatamente, 180, dá 100, cadê? 180, perfeito. Aí, o primeiro bem vale 240, o segundo vale 180 em 8 anos. Ele quer saber a diferença. Para você fazer a diferença, é só fazer a continha aqui, gente, ó. 240 menos 180, tá? Que dá exatamente 60 dólares, né? Que ele está medido em dólar, tá bom? Que está na nossa letra B de bola, certo? Com essa ideia de variação linear, você poderia pensar assim comigo, ó. Com essa ideia de variação linear, você poderia pensar assim comigo. Se a primeira função ela diminui 120 a cada ano, é só você ir diminuindo 120 anualmente. Começou com 1.200, menos 120, menos 120, menos 120, menos 120, 8 vezes. O outro diminui 90. Aí, para quem não quer escrever a expressão da função, para quem não quer se envolver algebricamente com o problema, poderia fazer de forma numérica, certo? Subtraindo mesmo esses valores. No final você encontraria 240 para o primeiro e 180 para o segundo, fazendo assim a diferença, encontrando 60 da mesma forma. Não levaria tanto tempo não, tá bom? Agora, se você quer de forma mais rápida, mais prática, você pode usar a expressão da função afim para isso. Tem um outro assunto que a gente vai ver lá na frente, chamado progressão aritmética. Professor, eu poderia enxergar isso como uma progressão aritmética, em que vai decrescendo de 120 em 120, o outro de 90 em 90? Perfeito também. Tá legal? E, gente, chegamos a mais um momento final. Cadê você? Chegamos a mais um momento final, um momento de se despedir, tá? Trouxe para vocês aí um pouquinho dessa função maravilhosa, da função afim. Todas as questões que a gente fez hoje foi da prova. Isso significa dizer, ó, que tá assim, cai direto, tá bom? Então desejo a você um excelente final de semana. Fica daqui a pouquinho aí, ó, aguarda, não sai. Daqui a pouquinho você vai ter aí a presença do meu amigo professor Gustavo, falando um pouquinho de química para vocês aqui, né? De forma bem simples e extrovertida, certo? Um cheiro no coração do seu professor Cícero e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!